É um prazer imenso poder estar aqui nesta noite, podendo falar com vocês. Estou aqui da minha casa, né? Agradeço a todos pela oportunidade que vocês estão nos dando, né, de adentrar as casas de vocês. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que ilumine a todos nós nesta noite. Que todos nós possamos aproveitar o máximo esta reflexão da noite. Nós escolhemos o tema desta noite principalmente pela situação em que todos nós estamos vivenciando, né? Essa pandemia, ela está causando muitos transtornos emocionais em todos nós. E a gente percebe como as pessoas estão mais estressadas, estão mais deprimidas, ansiosas, né? Muitas entrando em pânico, né? Então essa situação que nós estamos vivenciando, ela causa muito temor, ela causa medo, né? E como é uma situação nova, nós temos dificuldades em lidar com ela. Então, por isso, nós escolhemos esse tema, a depressão, né? E nós vamos fazer assim uma abordagem médico-espírita. O objetivo é que todos possam conseguir identificar os sintomas da depressão. Eu percebo muito, em contato com as pessoas que nos procuram, que muitas pessoas têm dificuldade em saber se está ou não com depressão. E muitas outras, elas entram nesse estado depressivo e não percebem. Muitas chegam até a nossa presença em consultório queixando, né, de uma série de problemas emocionais, e a gente vai aprofundando com essas pessoas e percebe que elas realmente estão vivenciando quadros de depressão, tá? Então nós vamos iniciar, eu gosto sempre de iniciar essas apresentações apresentando a todos algumas obras que nós consultamos e outras obras que estão, né, disponíveis aí na internet, através de livros. Nós achamos que é fundamental todos perceberem, né, a quantidade de material sobre esse assunto. Como, né, a doutrina espírita, ela dá uma atenção especial a essa questão. Olha só, Richard Simonetti, né, Depressão, uma história de superação. Então, um livro muito interessante, profundo, ele vai mostrar uma história de uma pessoa que viveu esse estado, nessa doença, a depressão, e ela conseguiu superar. Esse outro livro, Depressão, abordagem médico-espírita. Vocês veem que vocês vão ouvir muito essa expressão, abordagem médico-espírita. Então, a doutrina espírita, ela traz muitos acréscimos, né, para nós podermos lidar, entender e trabalhar com a depressão. Esse outro livro também, muito profundo, Depressão e Obsessão. Nós vamos aqui na nossa reflexão falar um pouquinho sobre a obsessão. Então, nós vamos inclusive colocar quais seriam, né, os sinais, os sintomas da pessoa que tem obsessão. Nós temos aí, ó, mais alguns livros: Ansiedade, Pânico e Depressão. Só 3 problemas emocionais: ansiedade, pânico e a depressão, visão médico-psicológica e a visão espírita no processo. Outro livro do Divaldo, psicografia da Joana de Ângeles, Vitória sobre a Depressão. Esse outro livro, Depressão e Mediunidade. Nós também queremos, nessa nossa reflexão, falar um pouquinho também da mediunidade. E também colocar quais seriam os sintomas
que o médium ele apresenta. Quais seriam os sintomas da mediunidade? Teria alguma coisa a ver com a depressão? E aí vocês vão entender e perceber como, né, o médium ele sofre, né, muito com esse transtorno. Nesse livro de Joana de Ângeles, ele foi elaborado por vários terapeutas, refletindo a alma. Nele nós temos um capítulo, né, que é trabalhado a questão da depressão. Esse outro livro, do Alírio, Cura Espiritual da Depressão. Então ele mostra claramente que nós temos estados em que a pessoa está com depressão e o problema dela é de cunho espiritual. Nesse caso, né, você também tem que trabalhar nesse mesmo viés. Às vezes você entra com medicamento e você não tem o resultado esperado. Então, é importante a gente conhecer essas diversas nuances da depressão. Outro livro da Celina, Causas Espirituais da Depressão. Olha, está vendo? Quantidade de livros mostrando que a depressão, ela também tem as suas causas ligadas aos aspectos espirituais. Nós vamos aqui, no decorrer da nossa reflexão, fazer algumas pontuações. É um assunto muito complexo, né? Mas o que nós queremos despertar nos irmãos é esse interesse pelo assunto, é entender como esse processo, como essa doença, ela funciona, e perceber os seus diversos aspectos. Então, tanto o aspecto físico, psíquico e o aspecto também espiritual. Então, vamos ao que é a depressão. Como é que nós podemos entender a depressão? Então, o transtorno denominado depressão, ele não se refere à tristeza ou falta de força de vontade. Por que nós estamos dizendo isso? Porque somente esses dois fatores, somente essas duas situações, elas não vão caracterizar esse estado depressivo. Porque muitas vezes a gente fica triste, muitas vezes a gente fica desanimado, mas isso não caracteriza a depressão. São dois fatores que, junto com outros fatores, com outros sintomas, irão caracterizar com clareza a depressão. Mas só eles, de forma isolada, não podemos dizer que a pessoa está depressiva. E sim, né, há alterações psíquicas profundas. Olha só. Então, o psiquismo do indivíduo que está com depressão, ele sofreu algumas alterações, e essas alterações são profundas, não são superficiais, são profundas, envolvendo, inclusive, perturbações químicas que ocorrem no cérebro. Então, desses desequilíbrios psíquicos, como se eles não forem tratados de imediato, eles vão causando problemas na nossa estrutura orgânica. Então, fisicamente, nós passaremos a ter problemas também. E esses problemas, né, eles vão atingir diretamente o nosso cérebro. Então, se esse cérebro não for devidamente tratado, dificilmente esse indivíduo vai voltar ao seu reequilíbrio anterior. Então, nós temos aí os dois fatores, né? A questão emocional, psíquica, e a questão fisiológica. As duas juntos, né, que vão caracterizar esse transtorno. A depressão, ela não é uma escolha individual. Porque, às vezes, muitas pessoas ficam cobrando daquela pessoa que está em estado depressivo como se ela tivesse escolhido estar daquela forma. E a gente sabe que não, que isso é uma doença, né? É um transtorno emocional que ele pode se agravar profundamente e, em muitos casos, pode levar a óbito, né? Então, tem que ser tratado com o maior cuidado e carinho possível. A depressão, ela gera no indivíduo uma incapacidade de sentir prazer pela vida, que resulta na falta de vontade de viver, na vontade de sumir ou desaparecer. Então, essa característica, não só ela, é claro, mas ela sintetiza uma série de outros sintomas, que é a incapacidade da pessoa, naquele momento, naquele período, de sentir prazer pela vida. Nada
lhe interessa. Ela não quer sair de casa, ela não quer trabalhar, ela não se preocupa com alimentação, ela não se preocupa com sexo. Tudo isso nós vamos detalhar mais à frente. Então ela tem vontade de ficar isolada, de ficar escondida, de não ver ninguém. Então a gente fala que ela quer sumir, ela quer desaparecer. E em muitos casos, né, ela pode estar acompanhada com o desejo de morte. Nós vamos colocar daqui a pouco, falar um pouquinho do percentual de pessoas que estão com o estado, né, depressivo e que acabam recorrendo ao suicídio como forma de sair dessa situação. Por ser uma doença das emoções, a depressão ela não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. A depressão, como ela é uma doença emocional, não existe nenhum exame de laboratório bioquímico que consiga detectar que você está ou não com depressão. O que o médico vai fazer? Como é que o médico vai diagnosticar o estado, se o paciente está ou não com depressão? Através de uma avaliação clínica. Ele vai conversar com o seu paciente, ele vai fazer uma série de perguntas, de avaliações, e aí ele vai ter condições, em cima dessa avaliação, de fazer esse diagnóstico. Então ela se torna uma doença incompreendida, porque ela é de difícil diagnóstico. Eu já vivi algumas situações em consultório onde o paciente ele apresentava uma dor muito forte numa perna, e ele foi procurar o médico. Lá ele relatou o problema da dor, o médico não aprofundou com ele o seu estado emocional, medicou ele pela dor na perna, e aí ele foi fazer terapia, foi buscar um auxílio. Lá eu fui conversando com a pessoa e detectei que ela estava num nível de depressão já aguda, e ela não tinha problema real na perna, era um problema emocional. Então você faz os exames, ele tomava o medicamento e não melhorava a perna. Não tinha evolução no quadro. Chorava muito, tinha uma série de comportamentos que caracterizava claramente que era um problema de depressão. Então ele foi encaminhado, claro, para um psiquiatra, né, para que ele fizesse uma avaliação mais profunda, e ali ele começou a ser medicado para que ele pudesse se estruturar, para ele poder fazer a terapia. E é interessante, as pessoas quando estão vivenciando esse quadro, né, de depressão, dentro dos nossos lares, dentro das famílias, a gente ouve as pessoas falarem com naturalidade para as pessoas que estão vivendo esse quadro. Olha, você não tem nada. Olha, larga de preguiça, larga de enrolação, isso é manha, né? O que você tem é frescura. Para com isso. A gente vê as pessoas sofrendo com isso, porque ela não está bem, ela não está animada. E, inclusive, as pessoas falam, vá fazer compras, vá passear, vá viajar, né, para os homens, vá pescar. Não adianta, a pessoa nessa situação, ela não consegue fazer nada disso. E esse tipo de atividade não vai mudar esse estado em que ela se encontra. Nós relacionamos aqui algumas situações, né, ligadas a esse processo da depressão, que é interessante a gente entender, para a gente poder, né, auxiliar as pessoas que estão conosco e também a gente entender melhor essa situação, às vezes, se estiver acontecendo com a gente. Olha só, a depressão ela afeta de 15% a 20% das mulheres e de 5% a 10% dos homens. Então, de qualquer forma, é um índice alto, tanto para homem quanto para a mulher. Mas a gente percebe que, no caso das mulheres, elas são muito mais afetadas, né, com esse transtorno depressivo do que os homens. Então, as mulheres são 2 vezes mais afetadas que os homens. Então, o que leva a essa situação? Por que as mulheres são mais afetadas do que os homens? A gente vai fazendo um estudo, uma pesquisa, um aprofundamento, e a gente vai percebendo com naturalidade
a própria estrutura fisiológica da mulher. Então, vocês percebem que a mulher ela vive esse período menstrual todo mês. Esse período gera uma irritação, um estresse, né? uma mudança orgânica muito grande na mulher. Então, todo mês ela vivencia essa situação que ela dura mais de uma semana. Então, tem aquele período de tensão pré-menstrual, depois tem o período, né, que ela vivencia essa situação. Então, há um sofrimento, uma dificuldade muito grande. Cada mulher lida com essa situação de uma forma diferente. Então, é um momento mais complicado na vida das mulheres. Depois você tem o período em que a mulher ela fica grávida, ela gera uma criança por 9 meses, um momento também complicado na vida dela, né? Mudanças grandes acontecem na vida dela. Ela tem também toda a vida dela é diferenciada dos homens. O nível de responsabilidade, de atividades em que ela está envolvida é muito superior dos homens. Então, normalmente as mulheres têm dupla jornada, né? Trabalham fora e trabalham dentro de casa. Dentro de casa tem uma responsabilidade muito grande com a educação dos filhos, que ela é maior em cima das mulheres. A gente percebe também, né, quando as mulheres entram na fase da menopausa. Ali também nós percebemos mudanças profundas nas mulheres. Há uma mudança no organismo da mulher, há uma mudança hormonal nas mulheres. E a gente percebe isso também. Eu tenho, inclusive, algumas pacientes que nos procuram exatamente nessa fase, e ali você percebe grande irritabilidade, né, desânimo, né, uma desilusão muito grande com a vida, com uma série de coisas. E a gente vai percebendo que ela está vivendo uma fase de transição. Então, ali não é só uma questão de você fazer a terapia, você tem que encaminhar aquela pessoa para o médico, no caso um ginecologista, para fazer com ela uma bateria de exames, para ela ver a estrutura hormonal dela, se ela precisa de algum medicamento, se ela precisa de uma reposição hormonal, para que ela entre num estado de reequilíbrio emocional, para que ela possa, então, realmente desenvolver e aproveitar bem o processo da terapia. Porque, às vezes, uma coisa só não é suficiente. Então, temos que ter uma visão mais profunda sobre esses casos. Né? Então, a mulher aí, então, vocês estão percebendo por que ela é muito mais afetada do que os homens. Aproximadamente 2/3 das pessoas com depressão, elas não fazem tratamento. Então, é um índice muito alto de pessoas que não buscam o tratamento. Ou seja, 37% apenas das pessoas com depressão, elas vão atrás de um tratamento. E aí, elas correm um risco muito grande, né? Tanto para elas quanto para as pessoas que convivem com ela. 50% a 60% dos casos de suicídio são de pacientes depressivos. Olha a gravidade dessa questão. 50% a 60% dos casos de suicídio são de pacientes depressivos. Então, quando você não trabalha bem essa situação, você acaba deixando com que a pessoa acabe recorrendo a esse artifício como forma de sair desse sofrimento que ela está vivendo, porque ela está sofrendo e ela não consegue lidar com essa situação. Ela não tem entendimento, ela não tem estrutura emocional para lidar com aquilo, né? Então, cabe à família, às pessoas que têm mais conhecimento, auxiliar, né, essas pessoas. Eu estava lendo alguns médicos na área da cardiologia, eles estavam soltando um índice que em torno de 45% dos pacientes que sofrem infarto do miocárdio, eles também têm depressão. Ou seja, o processo depressivo não trabalhado pode levar aquela pessoa a um infarto, pode levar ela a um AVC. Então é importante a gente ter uma visão mais ampla da gravidade dessa doença e em que ponto ela pode nos levar, tá? 15% dos pacientes depressivos cometem suicídio. Olha só, 15% de todos os pacientes que estão vivendo essa situação acabam cometendo suicídio, né?
Os pacientes do sexo masculino se suicidam mais na proporção de 4:1. Olha só, outro fator, né, mostrando aí a fragilidade do homem para lidar com esses transtornos emocionais, para lidar com algumas situações em que ele está vivendo naquele momento. Então, nós homens temos muito mais dificuldade de nos expressar, de falar do que nós estamos sentindo, de falar das nossas dores, das nossas tristezas. E aí, como eles vão se fechando para isso e têm dificuldade de expressar o que estão sentindo, eles acabam sofrendo mais e acabam buscando essa saída, né, que é bem menor no universo feminino. Como elas já estão, elas têm a habilidade de conversar, de falar, de externar o que sentem, choram, né? Então, tudo isso minimiza esse sofrimento. Já no homem, ele intensifica esse processo. Então, com o tratamento correto, que eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante, que os irmãos têm que ficar atentos, olha, com o tratamento correto, 70% a 90% dos pacientes se recuperam da depressão. Então, nós estamos falando aqui uma abordagem médica. Então, 70% a 90% dos pacientes se recuperam. Se ele faz um tratamento correto, há uma grande chance, né, dele realmente se recuperar. Quando a gente unificar, lá no final do estudo, a gente vai fazer uma apresentação dos tratamentos, se ele unificar, além do tratamento médico, né, psicológico, se ele unificar o tratamento espiritual, esse índice aqui vai aumentar consideravelmente, né? Então a gente tem que perceber da importância de tratar e que o tratamento ele tem resultado concreto. Então isso passa a ser agora uma responsabilidade de todos nós. Como é que nós podemos diagnosticar esse quadro? Se a pessoa está com depressão ou não. Então, o diagnóstico de depressão ele requer a presença de 5 ou mais dos sintomas que eu vou citar a seguir. Então, 5 ou mais, que incluam obrigatoriamente o espírito deprimido, quando a pessoa está deprimida, triste, né, ou anedonia, sem ânimo, sem disposição, durante pelo menos 2 semanas. Então, nós temos que ter, a pessoa tem que ter 5 ou mais dos sintomas que eu vou falar, e esses sintomas, eles têm que estar durando pelo menos 2 semanas. Né? E esses sintomas, eles vão provocar o quê? Vão provocar uma série de distúrbios e prejuízos na área social, familiar, ocupacional e outros campos da atividade diária. Então, quando a pessoa está realmente nesse quadro depressivo, com essa série de sintomas, e por um período de mais de 2 semanas, você vai perceber que ele começa a fugir das atividades diárias dele. Se ele tinha atividade física, ele não quer fazer. Se ele trabalhava fora, ele vai ter dificuldade para sair de casa, para querer trabalhar, ele não vai querer, ele vai falar que não quer, ele vai começar a faltar. Você vai perceber que ele vai ter dificuldade no convívio com a família, no relacionamento, né? Ele vai fugir dos amigos. Então, isso vai ficando claro para as pessoas que estão relacionando com essa pessoa. E aí você consegue perceber que realmente esse é um quadro, né, que merece atenção, que merece cuidado. Agora nós vamos entrar nos sintomas, que eu acho que é importante todos ficarem atentos e registrar, né, essas questões. Então, a primeira coisa, estado deprimido. A pessoa sente-se deprimida a maior parte do tempo, quase todos os dias. Ela tem esse quadro de anedonia, interesse ou prazer diminuído para realizar a maioria das atividades. Então, ela vai diminuindo o interesse dela em fazer as coisas. E você vai percebendo que isso vai se intensificando gradativamente. Ela vai deixando de fazer uma série de atividades, vai diminuindo lentamente.
há uma dificuldade dela sentir prazer pela vida, nós já comentamos, resultando em uma insatisfação por viver. Então ela não tem mais prazer por nada, não deseja mais viver. Ela fica ali, escondida. Ela começa a sentir realmente um desprezo pela vida, não valoriza mais a vida, não percebe realmente um sentido nela. Ela começa a ter um comportamento também de autodesvalorização, como se ela fosse inferior às demais pessoas, né? Como se ela não tivesse valor para ninguém, que ninguém a ama, ninguém vai sentir a falta dela, e ela começa com esses discursos, né, de autodesvalorização. Você percebe com clareza a baixa autoestima, né? A pessoa ali, ela se acha inferior às demais, acha que ela não tem capacidade para fazer o que ela estava fazendo, né? Então ela vai mostrando esses comportamentos negativos, né? Tudo que ela fala, ela sempre está focando no lado negativo. Ela apresenta também uma desesperança, ela não consegue ver nada no futuro. Ela não consegue perceber que as coisas podem melhorar, que as coisas vão mudar na vida dela. Não, ela está desesperançada. Ela entra nesse quadro aí de desânimo, né? Não quer fazer nada, quer ficar ali isolada. Em alguns casos, né, dependendo do que a pessoa está vivenciando, ela vai sentir culpa, né? Então tudo que está acontecendo é culpa dela, né? Se alguém está sofrendo é culpa dela, se alguém está triste, magoado, é culpa dela. Tudo o que aconteceu, o que está acontecendo ali no círculo familiar dela, é culpa dela. Que ela deveria ter agido de uma outra forma e ela não fez, né? A gente percebe também, né, que ela, como é que ela vê o mundo, né? Ela vê o mundo à sua volta de uma maneira cinzenta, tudo escuro, como se ela usasse sempre óculos escuros. Ela não consegue ver nada belo, nada bonito, nada alegre. Tudo para ela é triste, é feio, é sem sentido, né? Uma outra questão também muito forte, que a gente percebe muito, é a incapacidade que a pessoa tem dela lidar com as perdas. São situações que normalmente desencadeiam o processo depressivo. A perda de um ente querido, a perda de um filho, a perda do pai, do marido, né? Às vezes a perda do emprego, a perda de um bem que ela dava grande importância, e aí ela não consegue lidar com isso. E aí vai entrando nesses outros, né, sintomas aí. Ela também, a gente percebe muito, isso é muito comum, redução da capacidade de concentração, da capacidade de pensar. Então a pessoa fica com dificuldade de pensar, de analisar, de fazer correlação de uma coisa com a outra. Ela passa a ter uma dificuldade danada de tomar decisão. Ela não sabe o que fazer, por onde ir, né? Ela fica ali, totalmente indecisa. Aí a família normalmente tem que agir por ela, né? Então a pessoa, quando está nesse nível aqui, quando a concentração dela reduziu bastante, a capacidade de pensar também, de tomar decisão, vocês podem perceber que fica muito difícil essa pessoa fazer uma terapia. Por quê? Ela não consegue raciocinar com coerência, com clareza. Aqui também afeta a memória dela, ela vai perdendo a capacidade de memorizar as coisas. Às vezes você fala uma coisa com ela hoje, na próxima vez que ela vem, ela não lembra de nada daquilo que você falou. Ela não consegue colocar em prática nada daquilo que você orientou para ela, né? Então, esse estado, né, é muito sério, né, e ele vai se agravando com o tempo. Quanto mais tempo você demora para trabalhar esse problema, mais esse estado vai se acentuando. Nós temos agora os sintomas fisiológicos. A pessoa começa a perder energia, ela vai ficando fraca, né? Sem energia, sem ânimo, sem disposição. E isso é detectado fisicamente também. Você percebe alterações no sono, né? A pessoa tem insônia, em alguns casos, que é a maioria dos casos. Outros casos, hipersonia, a pessoa dorme demais, ela quer só ficar dormindo.
Só que esse sono dela não é repousante, ela acorda sempre cansada, sempre indisposta, sempre triste, né? Ela não se refaz com aquele sono. A gente percebe também alterações do apetite. Em alguns casos a pessoa come muito, mas na grande maioria ela começa a diminuir, né, o seu alimento. Ela vai diminuindo gradativamente, até que ela não quer comer mais nada. E aí causa uma série de problemas para a família, né? Então isso vai, quando ela vai deixando de se alimentar, automaticamente ela vai diminuindo a energia física, né? Vai alterar a disposição dela, o ânimo e tudo mais. Então uma coisa vai levando a outra. Ela vai sentir nesse processo uma redução do interesse sexual. Ou seja, tudo aquilo que gera prazer, para ela não gera mais. Para ela já não é atrativo mais. E aí ela vai perder a sua libido. Então ela não vai ter interesse nenhum em buscar o prazer sexual. E a gente percebe muito, como eu disse antes, a questão da somatização. Muitas doenças, a pessoa vai apresentar muitas doenças que, na realidade, elas não existem, né? Elas estão mais no campo mental da pessoa. Ela precisa ter a consciência disso e fazer esse tratamento conjugado para ela poder, né, realmente trabalhar essa questão, tá? Nós temos aí os sinais comportamentais, né? Ou seja, os sinais que essa pessoa que tem a depressão, ela apresenta quando ela está vivendo no meio social. Então você vê que ela se afasta das pessoas, ela não quer conviver com outras pessoas, nem com os familiares, nem buscar voltar a trabalhar, ela começa a fugir, né, de festas, de eventos, dos amigos, ela vai se isolando. Então isso aí é uma coisa que a família consegue perceber com clareza. Outra coisa que a gente vê muito, né, é as crises de choro. A pessoa, quando ela começa a chorar muito, tudo que ela vai falar, ela chora, não é que é sem motivo, ela tem o motivo dela, mas ela chora com uma facilidade muito grande, né? E um choro intenso, um choro sentido, um choro demorado, né? Então isso também vai denotando que essa pessoa está com depressão. A gente também vê alterações psicomotoras, né? Às vezes a pessoa perde o equilíbrio, né? Ela perde a condição de levantar, às vezes de sentar, de andar. Então isso vai agravando com o tempo e dependendo do paciente. E o outro comportamento que a gente já falou, que é muito comum, né? A pessoa ela tem também comportamentos suicidas, né? Então nós vimos aí que 15% das pessoas que entram nesse quadro depressivo, elas têm a tendência a se suicidar. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas pessoas. A gente tem que fazer uma avaliação do que ele está falando, né? E, né, tomar as precauções devidas. A gente não pode ignorar, né, essas falas, não. Elas têm que ser devidamente trabalhadas. Nós temos aqui, nós vamos falar de uma forma superficial das causas da depressão. Então nós temos aí os fatores genéticos, né? Vocês podem perceber, não sei se vocês já tiveram alguém na família que já passou por esse problema. Normalmente quando tem uma pessoa na família que ela tem a depressão, você vê que as gerações seguintes sempre têm algumas pessoas com a mesma predisposição. Elas também têm a predisposição também a ter a depressão. Mas tem hoje uma explicação que é muito, muito aceita, que é ligada ao desequilíbrio que acontece no cérebro, né? Um desequilíbrio bioquímico dos neurônios, que é responsável pelo controle do estado de humor. Então, os neurônios são aquelas células, né, que nós temos no nosso cérebro, e elas são responsáveis, né, por criar essa ligação, né, da parte física com a nossa parte emocional.
E essa ligação, ela é feita através de algumas substâncias que são importantes nesse processo, que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, quando você entra com a medicação, com o antidepressivo, você vê que essa pessoa, depois de mais ou menos 15 dias, ela começa a ter uma melhora efetiva. Então, essa melhora dela, ela veio comprovar que as pessoas com depressão, elas têm, né, um problema nos seus, nessas substâncias, né, e que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser recomposta, né? Então, hoje, a medicina trabalha com assertiva, quando ela fala que a pessoa, quando ela está com depressão, dependendo do nível dessa depressão, estágio 2 e 3, ela tem que entrar com o antidepressivo. Senão fica muito difícil ela sair desse quadro. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão com vocês. Nós temos também os chamados estressores, né? Como eles funcionam? Eles funcionam como gatilho, como o ponto inicial do processo depressivo. Então, por exemplo, nós temos o estressor psicológico, que é provocado por qualquer adversidade da vida. Então, por exemplo, a pessoa teve uma perda, perdeu um ente querido, e ela não consegue lidar com essa perda. Ela começa a se sentir culpada, ela acha que ela não consegue viver sem aquela pessoa, e ela começa a entrar num quadro de negatividade, de sofrimento muito grande. Por mais que você tente auxiliar, você não consegue. Aí esse desequilíbrio emocional, ela vai atingir a parte física, e aí essa parte física, se ela não for trabalhada, a pessoa não consegue se recuperar. E nós temos o inverso também. Nós temos o caso do estresse físico. Então você tem certas doenças, por exemplo, um tumor cerebral, problema na glândula tireoide, e uma série de outras doenças, elas podem levar naturalmente a pessoa a esse estresse, a essa situação dolorosa, difícil, que acaba gerando um problema emocional. E, por sua vez, vai gerar e vai intensificar esse quadro depressivo na pessoa. Então, às vezes, doenças que nós estamos vivenciando, né, o câncer, às vezes a pessoa perde algum membro, perde o movimento de algum membro, ela pode, é claro, entrar nesse quadro depressivo. Nós também temos a questão do consumo de drogas, lícitas ou ilícitas, né? Às vezes, alguns medicamentos ele têm efeito colateral, né, que pode, né, causar, iniciar esses quadros depressivos. E você tem também as drogas, né, que são as drogas ilícitas, que elas também causam a depressão. Então, vocês percebem que você tem que analisar caso a caso qual que é a origem desse transtorno, para que você possa trabalhar, né, e buscar qual seria o melhor tratamento para este caso. Então, cada caso é um caso diferente e vai precisar de um tratamento específico. Aqui nós estamos falando dessas substâncias, né? Vamos falar um pouquinho daquelas substâncias que nós falamos, que elas estão sendo transportadas naturalmente pelo nosso cérebro o tempo inteiro. Então, são os neurotransmissores, então, são substâncias químicas responsáveis pelas trocas de informações entre as células do sistema nervoso central. Então, essas células estão trocando informações, né, entre a nossa estrutura física com a nossa estrutura psíquica. Aqui nós colocamos 3 exemplos de neurotransmissores. Nós temos aqui a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Mas, na realidade, nós temos mais de 100 neurotransmissores diferentes funcionando em nosso organismo, né? Então, vocês veem aqui, a serotonina, as funções dela, olha só, ela reduz a sensação da dor, ela trabalha o controle do impulso, né? O sono,
se você vai dormir bem ou não, se você está bem-humorado ou não, ela calma, ela te auxilia no processo de memorização. Já a dopamina, ela é responsável por te trazer, fazer você sentir prazer, para você ter iniciativa para fazer as coisas, disposição, para você perceber que aquilo que você fez, você recebeu uma recompensa devida, né? Já a noradrenalina, ela vai fazer o quê? Ela vai te dar energia, ela vai te dar disposição, ela vai te ajudar nesse processo de concentração, ela vai te ajudar nesse estado de você estar alerta, desperto, atento, né? Então vocês veem, só essas três substâncias, só esses três neurotransmissores, o papel deles no nosso organismo. Sem eles, ou você reduzindo essas substâncias no nosso organismo, você já vai ter uma queda muito grande, né, em todas essas funções aqui. Então é importante a gente entender o papel desses neurotransmissores. Então esses neurotransmissores, né, eles estão o quê? Circulando entre os nossos neurônios. Então nós temos mais de 100 bilhões de neurônios em nosso cérebro. E os nossos neurônios, eles são conectados um com o outro através, né, dessas sinapses. Nós até colocamos aí no desenho, esses pontinhos brilhantes, eles são essas sinapses. Através dessas sinapses, são transmitidas de um neurônio para outro essas substâncias, né, que nós chamamos de neurotransmissores, que vão nos trazer ânimo, nos trazer disposição, nos fazer dormir melhor, nos fazer pensar melhor, nos fazer ter prazer, né, na alimentação, ter prazer no ato sexual e tudo mais. Então, essas substâncias são importantíssimas. Sem elas, você não consegue realmente, né, conseguir debelar essa crise de depressão. Essa imagem aqui, ela mostra com mais clareza essa situação. Então aqui nós estamos falando da parte física, meus irmãos. Então nós temos aí os neurotransmissores cerebrais. Aqui eu coloquei os 3 exemplos, só como exemplo, né? Dopamina, serotonina e a noradrenalina. Nesse primeiro quadro, nós percebemos ali aquelas bolinhas, aqueles quadradinhos, passando de uma sinapse para outra, né? Então você vê, a quantidade de neurotransmissores é muito grande, e você vê elas passando naturalmente de uma sinapse para outra, ou seja, de um neurônio para outro, levando estímulo, levando tudo aquilo que o nosso organismo necessita. Nesse segundo quadrinho, nós temos uma pessoa com estado depressivo. Você vê que esses neurotransmissores, essas substâncias, estão passando uma quantidade muito pequena. Então, essa pessoa, nesse estado aqui, ela não tem ânimo, ela não tem disposição, não adianta você conversar com ela, não adianta você querer agradar ela, não adianta você elogiar ela, nada disso ela vai perceber. Ela não tem essa condição física. O seu cérebro não capta esses estados que são essenciais para o nosso equilíbrio. E aí, no último quadrinho, nós temos ali uma pessoa, né, que ela começou o tratamento com os remédios psiquiátricos, né, e você vê que há um retorno dessas substâncias circulando através, né, dos neurônios, ali através de uma sinapse para outra. E ali o indivíduo começa a voltar às suas funções normais. E aí o que a gente percebe? Então, quando a pessoa começa a melhorar, né, começa a voltar ao seu estado de equilíbrio natural, aí ela vai para terapia, porque aí ela tem condições de entender as causas, os motivos que a levaram a entrar naquele estado depressivo. Ela entendendo e solucionando, ela vai conseguir manter esse estado de equilíbrio de uma forma permanente. E aí o psiquiatra vai fazer o quê? Quando o psiquiatra percebe que a pessoa já está bem e ela manteve aquele padrão de estabilidade por um certo período, e aí a tendência natural dele é ir diminuindo a medicação gradativamente. Então, aos pouquinhos, ele vai diminuindo essa medicação.
Agora nós vamos fazer uma abordagem ligado à questão, né, espiritual da depressão. Nós vamos falar agora sobre a mediunidade e a depressão. Então, o que seria a mediunidade? Então, a mediunidade, como diz Kardec, né, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, ele trabalha essa questão da mediunidade. Então, a mediunidade é a capacidade que o indivíduo tem de se comunicar com o plano espiritual. Né? Então, nós temos aí vários tipos diferentes de mediunidade. Tem aquela pessoa que consegue visualizar os espíritos, visualizar o plano espiritual. Você tem pessoas que têm capacidade de ouvir, né? Outras de sentir as energias que vêm do plano espiritual. E você tem uma série de outras mediunidades diferentes. Então, médium é uma pessoa. Então, o Kardec, em vários momentos, ele coloca que todos nós somos médiuns. Mas para esse caso que nós estamos abordando aqui, ligando a essa questão da depressão, nós nos referimos aos médiuns, né, que têm essa mediunidade de uma forma ostensiva. Então, ele consegue ver, ouvir, sentir, perceber esse plano espiritual de uma forma mais intensa do que a maioria de nós, que somos médiums, mas só temos a mediunidade em forma latente, ela não se desenvolveu. Nós não conseguimos perceber esse mundo espiritual da forma que esses médiums, né, mais sensíveis conseguem captar. Então, nós estamos aqui trabalhando, falando, e vamos falar nesses casos. Então, o médium, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Então, ele capta as influências do plano espiritual de uma forma muito mais intensa. E no livro O Dom da Mediunidade, a Marlene nos faz a seguinte pergunta: você tem sentido batedeira no coração? Taquicardia? Você tem sentido arrepios pelo corpo? Vontade de chorar sem motivo? Você irrita-se com qualquer fato? Tem sonolência exagerada ou outros distúrbios do sono, como insônia, terror noturno? Padece há anos de dores pelo corpo sem que encontre uma causa definida? Ou sente um pânico terrível sem causa conhecida? Será que isso acontece com você, meu irmão? Será que isso acontece com alguém que você conhece, alguém da sua família? Olha o que a Marlene nos fala. Se você tem 2 ou 3 ou mais desses sintomas, e você já fez todos os exames aconselhados pelo médico com o qual se trata, se você tem feito uso regular dos remédios indicados sem obter melhoras substanciais, fique alerta, porque tudo indica que você tem mediunidade ostensiva. Então você tem uma sensibilidade muito grande, né? E você está captando, na realidade, as energias do plano espiritual, né? Então, vocês podem perceber que os sintomas da mediunidade são idênticos aos sintomas da depressão, né? Por quê? Porque o médium, ele vai captar, né, as energias do plano espiritual. Então, às vezes, ele vai captar a energia de um espírito que está doente, de um espírito, às vezes, que tem depressão. Às vezes, quem tem depressão não é o médium, é aquele espírito que ele está captando. E ele não tendo consciência disso, que ele é um médium, que ele está captando essas energias e essas vibrações negativas, o que vai acontecer? Ele vai achar que é ele vai buscar todos os tipos de tratamento, mas ele não vai ter resultado. Por quê? Porque o problema não é com ele, o problema é com aquele espírito que está ali acompanhando ele por algum motivo e acaba afetando a estrutura emocional desse médium. Hoje, por exemplo, com a pandemia, a gente está percebendo como que os nossos médiums estão sofrendo com essa questão, né? Por quê? Porque agora com a pandemia eles não estão podendo estudar, trabalhar
essas energias, né, trabalhar a sua mediunidade. E aí eles entram num processo de sofrimento muito maior do que as pessoas que não têm essa mediunidade tão acerbada, né? Então aí é o cuidado e a atenção que se deve ter a esses pacientes com esse tipo de situação, tá? Como eu falei para vocês, eu ia fazer um breve comentário sobre a mediunidade, para vocês terem uma ideia, para vocês correrem atrás dessa questão que é de fundamental importância e que merece, né, um carinho e um tratamento todo especial. A outra questão é o problema da obsessão espiritual e da depressão. Então, estão aliados. Vocês viram lá que nós falamos do médium, que o médium ele estava sendo obsediado. E aí ele achava que era ele, né? Mas ele tem uma sensibilidade muito aguçada e não consegue separar uma coisa da outra. Então, a obsessão, o que seria? Então, no livro dos médiuns, no capítulo 23, Kardec nos fala, é o domínio que os espíritos inferiores adquirem sobre os encarnados, passando a modificar-lhes o teor dos pensamentos. Então, olha só, mexe até com os nossos pensamentos. E em estágios mais graves, subjugando-lhes o psiquismo e a vontade. Então, eles chegam a dominar o psiquismo daquela pessoa que está sendo obsediada, né, conseguem dominar, inclusive, a vontade da pessoa. Né? Então, a pessoa vai fazer o que eles desejam, né? Quando isso não é trabalhado a tempo. Né? Então, por isso que a gente fala que você tem que buscar o tratamento sempre que você perceber os primeiros sintomas, os primeiros sinais. Por quê? Porque é muito mais fácil, é muito mais simples. Quanto mais a coisa vai se agravando, mais difícil é de você fazer o tratamento. E aqui ele mostra, né, que é uma sintonia que se estabelece. Então você tem o médium, né, que ele, por algum motivo, ele baixou a frequência vibratória dele, viveu alguma situação negativa, então nós demos o exemplo lá atrás de uma perda. Então ele teve uma perda significativa, uma perda importante, morreu uma pessoa querida, e ele não aceita aquela perda. O que acontece? Quando ele não aceita aquela perda, se aquela pessoa que desencarnou, ela não tiver um preparo espiritual adequado, não tiver uma estrutura adequada, não tiver sido socorrido de forma que ela tenha merecimento, é claro, essa pessoa que está encarnada, ela vai entrar em sintonia com aquele que desencarnou. Então ele estabelece ali uma ligação psíquica, e aí fica difícil dessa questão ser trabalhada, porque a pessoa não percebe que tudo que ela está sentindo está ligado ao que aquela pessoa, né, aquela pessoa desencarnou, né, está passando para ela. Então ela tem o quê? Que conseguir fazer neutralizar essa sintonia com esse ser, fazer com que esse ser siga o seu caminho e ela possa seguir o dela, né? Então ela tem que se trabalhar, ela tem que se conhecer. E isso nós tiramos lá do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli Caldas Schubert. E ela continua. Na fase inicial do processo obsessivo, ele começa com ideias negativas, que brotam na mente da pessoa e que são contrárias à sua maneira habitual de encarar e de pensar a vida. Então, se você não trabalhar essas ideias que estão surgindo ali inicialmente, elas vão crescendo em sua mente e você vai acabar achando que elas são suas, né? No início você percebe, mas se isso continua, aquelas ideias negativas passam a dominar a sua mente, né? Em outros casos, insuflam a tristeza, o desânimo, a raiva, a depressão, a mágoa, denotando que são espíritos de ordem inferior. Então você vai percebendo tanto de coisas que esses seres podem estar insuflando em nós, se nós não estivermos atentos, se nós não nos conhecermos bem, né? Então isso vai se intensificando gradativamente. E aí ele coloca, né, que leva à depressão, sem você perceber. Então, como é que você vai saber se é espiritual, se é obsessão ou não?
fez todos os tratamentos, tomou medicamento, está fazendo tudo que foi orientado e você não teve melhora significativa, você vai buscar agora fazer um aprofundamento dessa questão e fazer também um tratamento espiritual, que aí você vai conseguir o êxito desejado. Assim como uma obsessão espiritual dificilmente causaria um tumor, um câncer, também dificilmente causaria de modo direto uma depressão. Então, nenhum espírito obsessor ele consegue causar de forma direta nenhum problema físico em você ou um problema emocional, no caso a depressão. Se você não tiver predisposição para aquela situação e se você não entrar na sintonia desse espírito. Então você tem a sua cota de responsabilidade. Então a obsessão espiritual, na grande maioria das vezes, atua indiretamente sobre nossos órgãos, sempre através de um comportamento desregrado aos quais os espíritos podem nos induzir, estimular e compartilhar. Então eles vão pegar o quê? Os nossos pontos fracos, onde nós somos mais frágeis. Ali é que eles vão se apegar para nos induzir, nos estimular e nos envolver nas teias deles, e aí a gente vai perdendo o autocontrole. E aqui a gente cita um exemplo, né? Então, por exemplo, você tem um paciente que ele tem um temperamento ansioso, obcecado, ambicioso, né? Quase ninguém tem isso, né? Esse temperamento ali de ansiedade, você não é obcecado por nada, né? Não tem nenhum tipo de ambição. Então você pode, né, ficar muito bem se tiver uma vida regrada. Se você conseguir, mesmo com esses desequilíbrios que você traz, se você conseguir manter uma vida regrada, você pode ficar bem. No entanto, se você sofre uma influência e uma indução espiritual, você pode passar a beber, fumar, ter uma vida de ambição, ou seja, se você é ansioso, né, e o seu obsessor ele percebe que você é ansioso, ele vai no seu ouvido e fala, ó, bebe ali, bebe bebe um pouquinho aí para você se acalmar, bebe um pouquinho ali que você vai ficar menos estressado, vai ficar mais tranquilo, fuma que você desestressa, que você relaxa, né? E aí, como você tem a ansiedade muito intensa, você acredita naquelas ideias e você começa a entrar nesse processo. Você é obcecado, né? Você é ambicioso, aí ele começa a te induzir a ter uma vida de ambição, de estresse, onde você vai correr atrás do poder, onde você vai buscar dinheiro, ele vai te intuindo, né? Ah, faça isso, faça aquilo, né? E você vai perdendo o controle sobre você mesmo. Então, esses fatores, então, eles irão atuar num temperamento já predisposto, podendo assim levar a uma depressão do tipo 3, que é a mais grave, né? Então isso depende então do quê? De você deixar ou não essa influência tomar conta de você, né? E como é que você vai fazer para lidar com essas diversas situações? Então nós falamos aqui no aspecto psicológico, fisiológico, espiritual, né? Então como é que você vai fazer nessa situação para lidar com a depressão? Então a primeira coisa, tratamento fisiológico. Então, nós não podemos, né, de forma nenhuma, desprezar os medicamentos. E temos que cuidar da nossa saúde. Então, alimentação equilibrada, atividade física constante, né? Tudo isso vai fazer com que a gente mantenha uma estrutura física adequada. E no caso da depressão, se você estiver entrando nesse quadro, dependendo do nível que você está, tem que procurar um psiquiatra e buscar a medicação adequada. O que a gente percebe na questão da medicação, e que muitas pessoas têm dificuldade com essa questão, é porque as pessoas, o que a gente percebe no início, quando você toma qualquer medicamento para essas situações, o que acontece primeiro é você perceber os efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais você percebe rapidamente. Já
o efeito do medicamento você só vai ter a partir de 15 dias. Ele inicia a ter resultados 15 dias depois. Então, como é um processo mais lento, as pessoas têm dificuldade em acreditar nesse tratamento. Mas pode ter certeza. E o resultado é real, como vocês viram, né? De 70% a 90% dos casos consegue-se um resultado positivo. A pessoa passa a dormir melhor, passa a ter mais disposição, passa a pensar melhor, voltar nas atividades, todas elas, ela vai voltando naturalmente. Tratamento psicológico. A Joana Dirante, o que ela fala? A depressão tem sua repercussão orgânica. O corpo em desajuste leva a estados emocionais irregulares. Então tem que se trabalhar a estrutura fisiológica. Tratamento psicológico, fundamental. Por quê? Porque você vai buscar a origem do seu problema. O medicamento vai te estabilizar, vai te deixar em condições de você ir à causa, você entender o porquê daquele desajuste emocional. Você vai buscar se conhecer melhor, né? Se você for um médium, se você estiver passando por processo depressivo, você precisa se conhecer, saber quem é você, o que você deseja, a sua estrutura mental, né? Você saber o que você realmente, de onde você vem, quais são os seus valores. Quando você começa a se conhecer melhor, a ter um domínio maior sobre você, você consegue diferenciar o que é seu e o que não é. E você começa a recusar essas influências, a criar barreiras a essas influências. Então, esse processo de autoconhecimento, como diz a doutrina espírita, né, questão da reforma íntima, né, que é essa mudança nossa, ela é fundamental, né? E aí o tratamento psicológico, as diversas terapias que existem ajudam de uma forma muito, muito profunda. Nós temos também o tratamento espiritual. Então as casas espíritas, elas oferecem já naturalmente uma série de tratamentos. Por exemplo, você tem água fluida, né, onde os nossos companheiros espirituais vão colocar naquela água medicamentos para nosso restabelecimento, energia, né? Através do passe também, você passa a ter uma limpeza espiritual muito grande, você passa a receber energia para te dar disposição, para te dar ânimo e tudo mais, para você poder, né, pensar melhor. E aí, nesse processo de passe, água fluida, né, oração, você vai afastando esses espíritos obsessores da sua vida. Tem também a terapia desobsessiva para os casos mais graves, né, onde a depressão está num grau muito grande, e você percebe que aquele indivíduo ele tem uma mediunidade, né, ostensiva. Dependendo do caso, ele tem que procurar, né, uma casa espírita que tenha esse trabalho de desobsessão e ele passar por esse tratamento também, vai ajudar bastante. A terapia da oração, a terapia do trabalho, a importância do culto do evangelho no lar, né, onde você vai ali dia a dia fazendo a sua reforma íntima, fazendo a sua transformação do seu ambiente doméstico, né, da sua forma de lidar com a vida, buscar ler, né, bons livros, livros que levem você a uma reflexão, a um aprofundamento maior sobre si mesmo, sobre a sua vida, buscar um sentido para a sua vida, né? Então, esse trabalho, o movimento espírita, a doutrina espírita, nos fornece em abundância. No caso específico do médium, né, ele também deve, né, estudar sobre a mediunidade. Então, ele tem que entender o que é a mediunidade, como ela funciona, os tipos de mediunidade, os sintomas de cada uma delas, para ele perceber onde ele se enquadra, para ele poder se trabalhar, para ele poder lidar melhor com essa questão. Então, a mediunidade não é uma doença, né? É uma faculdade que o indivíduo tem, para que ele possa cumprir aqui na Terra uma missão específica e de grande importância. Então, sem o esforço pessoal, meus irmãos, muito dificilmente será encontrada uma fórmula ideal para o reequilíbrio, mesmo que sobre a ação dos neurolépticos. Então, mesmo com a ação do medicamento, se não houver um esforço pessoal de cada um, dificilmente ele sai, porque ele melhora com o medicamento, e aí se ele não for buscar um tratamento mais profundo, a tendência é ele voltar de novo a ter outra crise depressiva. E assim sucessivamente. Então, há
que se fazer um esforço pessoal profundo aí para você realmente debelar de uma vez por todas a depressão da sua vida, né? A Joana de Ângeles, para encerrar, a Joana de Ângeles, ela nos fala de uma forma bem firme, né, que a depressão ela é rude prova para o espírito. Então, ela é uma prova para o espírito, que a deve enfrentar com galhardia, recorrendo ao arsenal terapêutico da medicina e do espiritismo. Então, a pessoa deve enfrentar com coragem, né, com determinação, esse problema, né, essa fase da depressão. Então, ela é uma prova, porque através dela você vai ser obrigado a se dedicar de uma forma mais intensa a você mesmo. Você vai ter que buscar se conhecer melhor, vai ter que buscar as origens desse transtorno. E aí você vai o quê? Crescer, você vai desenvolver e você vai realmente provar que você está num estágio melhor de evolução, né? Então é isso que ela nos coloca. A depressão é rude prova para o espírito, que a deve enfrentar com galhardia, com determinação, com coragem, e ele deve recorrer a todos os instrumentos que estão à nossa disposição. Então, o arsenal terapêutico da medicina e do espiritismo. Tá? Então, não vamos menosprezar essas oportunidades que chegam até nós, né? Esse conhecimento que está chegando para todos nós. Então, vamos utilizar ele a nosso favor e em favor de todos que nos cercam. Bom, meus irmãos, espero que eu consiga, né, ter atingido esse objetivo, que é mostrar a todos, né, a importância, né, do conhecimento, principalmente esse conhecimento unificado, né, da medicina e o do espiritismo, para a gente poder enfrentar realmente essa doença que tem realmente assolado as nossas vidas. Tá? Muita luz a todos, gratidão por essa oportunidade.